Gênesis, capítulo de número 41, versículos de número 41 e 42. Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 41 e 42. A palavra do Senhor diz assim: Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Meus amados irmãos, eu quero adentrar essa mensagem, e o tema dessa mensagem é frutificando em tempos improváveis. Antes de adentrar na mensagem, eu quero convidar a amada igreja a entender algo que se chama o processo da frutificação. Antigamente, os fazendeiros, agricultores, quando eles plantavam uma semente, havia todo um processo a qual tínhamos que esperar, fazer uma análise do terreno, ver se a terra era fértil ou não, analisar tudo, até mesmo a temperatura a qual as sementes estariam expostas, o oxigênio, o ar, a quantidade de águas que elas iriam receber, para ter a certeza que no futuro, através dessa semente, a semente frutificaria e nós colheríamos um bom fruto. E tal como eu disse, muitos desses fatores haviam inúmeros fatores que contribuíam para a germinação dessa semente, fatores internos e externos. Só que tal como foi pregado aqui na terça-feira, pelo nosso pastor José Cordeiro, é necessário nós passarmos pelo processo. E o pastor José, na terça-feira, disse aqui uma frase que me ficou marcado. Se Deus nos mostrasse o processo, nós não daríamos um passo da nossa caminhada. Contudo, quando nós plantamos uma semente, nós temos que entender que nós temos que passar pelo processo da frutificação para depois colher. O processo faz valer a pena a colheita. Vira para o irmão que está do seu lado, dê um sorriso bem bonito e diga: o processo faz valer a pena a colheita. Hoje em dia, algo que nós não temos, que o ser humano desistiu, abriu mão por completo, é passar pelo processo da espera. Tanto que hoje muitos agricultores, fazendeiros, viticultores, por aí vai, cultivam as suas sementes em uma estufa onde eles injetam coisas atrás de coisas, para que ao plantar hoje, mais rápido possível possam colher. Amanhã já querem estar colhendo. Só que tem uma diferença das plantas, das sementes que passam pelo processo e daquelas que não passam. Nós vemos um exemplo. Nós vamos ali no mercado, pegamos aqueles limões. Quando chegamos em casa, nosso limão bonito, esteticamente por fora, só que o interior é mais casca do que o próprio suco. Fica muito bonito por fora, mas por dentro não vale de nada. Só que não é essa mensagem que eu vou pregar hoje. Não é essa. Hoje em dia, o ser humano não entende que o processo nos fortifica. Mas a mensagem é outra. E aí, nessa mensagem, eu quero deixar claro 3 tipos de frutos. Frutos que frutificam e multiplicam. Frutos que frutificam na época certa. E frutos que frutificam fora da época ou sem condições. Frutos que frutificam e multiplicam. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículos de número 15, 20, 27 e 28. Eu vou ser rápido.
Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Memorize esta palavra: derramado. Versículo de número 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Versículo de número 27 e 28. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Ana frutificou. E o segredo da frutificação da Ana foi exatamente isso. Ana frutificou devido ao seu derramamento perante ao Senhor. Porém, Ana não somente frutificou, Ana frutificou e multiplicou. Só que o motivo da multiplicação de Ana deve-se à sua gratidão ao Senhor. Ana, ao frutificar, ela não ficou pegajosa ao seu filho e disse: não, o Senhor me deu um filho, então eu vou me agarrar a Samuel e não vou largar. Não, Ana entregou Samuel ao Senhor, de onde proveio a sua bênção, ela entregou de volta, e por causa da sua gratidão, ela multiplicou e teve mais 5 filhos. Sabe por que muitas vezes nós não multiplicamos? Nós até damos frutos, mas não multiplicamos, porque ficamos agarrados à bênção pensando que a fonte seca. Ei, meu irmão, a fonte não seca. De onde saiu essa bênção, saem outras mais. Entregue ao Senhor tudo aquilo que Ele te concede, e você verá que essa bênção é pequena perante aquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas. O ser humano atualmente tenta limitar a capacidade do que Deus pode fazer em nossas vidas. Em sua infinita tolice, o ser humano tenta limitar. Não, o Senhor me deu isso, então vou ficar por aqui. Chega, não sei de onde, talvez a fonte seca, talvez acontece algo, não vou ter mais nada, então vou agarrar na bênção. Meu irmão, Deus te deu a bênção, mas agarra ao Senhor, esquece a bênção de lado. Deus te abençoou, agradece, mas agarra a Deus, deixa a bênção de lado. Agarre ao Senhor e você irá frutificar e multiplicar. Da mesma forma acontece com sementes. Nós podemos analisar no mundo lá fora, em meio à agricultura, existem sementes que dão apenas um fruto. A gente planta ela, mas dá somente um fruto. Mas existem sementes que, quando plantadas, geram uma árvore robusta. E dessa árvore vai saindo os ramos. E desses ramos vai saindo as frutas. E dentro dessas frutas existem ainda outras sementes. Eu quero te fazer a seguinte questão: que tipo de fruto você tem sido? Fruto de apenas uma semente de apenas um fruto? Ou semente de vários frutos? A palavra do Senhor diz: a árvore que não produz bons frutos, é plural. Não é somente um. Frutos que frutificam e multiplicam. Frutos que frutificam na época certa. Gênesis 17, versículo 17 e 19. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho,
e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga o seguinte: frutos que frutificam na época certa. Mais forte: frutos que frutificam na época certa. Aleluias. Para muitos, até mesmo para Abraão, Sara frutificou fora de época. 90 anos, a sua fertilidade já tinha passado. Então, o Senhor virou para Abraão e falou: não, Sara vai te dar um filho. Um homem com 100 anos. Frutificou fora da época. Só que aí é que está o segredo. Sara não frutificou fora de época. Sara frutificou foi na época certa. Por que frutificou na época certa, Roger? Porque uma coisa que nós temos que entender é que nós vamos frutificar. Diga: eu vou frutificar. Não, mais forte, só mesmo quem vai frutificar. Eu vou frutificar. E vai ser na hora certa. A época certa é o tempo de Deus. Podem ter passado 20, 30, 10, 50 anos. Você vai frutificar. E vai frutificar na época certa. Uma coisa, eu creio que a maioria daqui, não posso dizer todos, porque eu não sei, mas eu creio que todos, 99,9%, tem uma promessa de Deus para a sua vida. Tem um chamado, tem um propósito. Talvez uma palavra te foi dirigida há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, talvez semana passada. E você já está querendo agilizar as coisas para colher neste mês, colher nesse ano. Ei, você vai frutificar e vai frutificar na época certa. Um exemplo presente em nosso ministério. A DEF Odivelas. Pastor Jackson está aqui na igreja DEF, não tem 1 ano e já está frutificando. Talvez as pessoas possam olhar e dizer: nossa, está frutificando muito rápido, chegou hoje, já é pastor superintendente da DEF Odivelas. Não, ele frutificou na época certa. Frutificar na época certa significa tempo de Deus. Uma coisa que nós temos que entender: não existe tempo errado em nossas vidas. Existe tempo de Deus. Não existe tempo errado, não existe fora de época, não existe nada disso. Existe tempo de Deus. Talvez você ainda não frutificou. Talvez já estamos na metade do ano. Roger, é ano da frutificação e multiplicação. Já estamos no 6º mês do ano e nada aconteceu na minha vida. Ainda faltam 6 meses e você vai frutificar. Mas você vai frutificar na época certa. Eu disse no início desta mensagem, existe o processo da frutificação. Não seja como os agricultores de hoje em dia, que ficam injetando coisas bobas, besteiras, coisas que não agregam em nada no seu ministério. Passa pelo processo. O processo faz valer a pena a colheita. O processo faz valer a pena a colheita. E agora eu vou adentrar na mensagem. Frutos que frutificam sem condições. Gênesis 41, versículos de número 41 e 42, o qual eu li. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José.
e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Aqui já é o resultado da colheita. Mas não se preocupe, eu vou explicar a história de José para que você possa se localizar aqui na mensagem. José é um dos 12 filhos de Jacó. Um dos mais amados, se não o mais amado, porque era filho da mulher que Jacó mais amou, Raquel. José teve um irmão, qual nome foi dado de Benjamim. Porém, José, na sua juventude, teve sonhos em que assustou os irmãos, os outros 10 irmãos, porque Benjamim ainda era criança. Então os outros 10 irmãos tramaram um plano de fazer José desaparecer. Tramaram tudo, planearam, jogaram José numa cova, num poço, sujaram as suas vestes com sangue. E ao início era como se fosse uma partida. Levaram as suas vestes para o seu pai, para dar José como se fosse morto. Só que quando voltaram aonde tinham deixado José, ele já lá não estava. Foi pego como escravo e levado para o Egito. No Egito, José foi feito como prisioneiro, passou como mentiroso. Só que em meio a isso tudo, José ainda frutificou. José não tinha condições algumas, na perspectiva humana, para frutificar. Foi pego como moleque, jovem, foi feito escravo, foi feito presidiário, maltratado sem ter feito nada. O que é que José fez de errado para merecer isso tudo? Nada. Só que José estava passando pelo processo da frutificação. E às vezes esse processo, tal como eu disse, existem sementes que frutificam em terras férteis, em lugares bons, arejados. Mas também existem frutos em meio ao deserto. Que fruto? Um exemplo. Na Terra, no planeta Terra, existem mais de 2.000 tipos de cactos. E existem cactos, aquela planta verde, algumas altas, outras pequenas, cheias de espinhos. Só que essas mesmas plantas, elas frutificam nos lugares mais difíceis do mundo. E essas plantas ainda dão flores e frutos. Em meio ao deserto, como é que isso é possível? Não tem água, é sol rachando o dia todo, é só areia para todo lado. Como que uma flor, como que uma semente frutifica em meio ao deserto? Uma coisa que diferencia o cacto das outras plantas qualquer é que as suas raízes são maiores, elas são mais extensas, são mais profundas, são mais longas, para que possam armazenar água por mais tempo. Para qualquer restinho de água que tem assim a superfície, elas vão lá e buscam e alimentam, seguram e duram anos e anos e anos. José, desde jovem até adulto, as suas raízes foram cavando lá para baixo, foram se estendendo, sofria de um lado, sofria de outro, não tinha para onde correr, não tinha solução, mas lá na frente ele frutificou.
Ei, eu não sei como que está a sua vida, eu não sei como que está a sua casa. Talvez você olha para a direita, está seco. Talvez você olha para a esquerda, não vê, só vê areia. Talvez você olha para frente, é um deserto imenso. Não se preocupe, você vai frutificar. As suas raízes estão crescendo, as suas águas, você está ingerindo águas, você vai frutificar. Passa pelo processo. O processo faz valer a pena a colheita. José frutificou de tal maneira que o faraó o colocou acima de todos os outros. Comandante, general, não sei a hierarquia no Egito na altura, mas colocou acima de tudo, abaixo somente de faraó. E era José que governava o resto. O faraó ficava só comendo vinha e bebendo água e vinho. José governava o resto tudo. Orientava, organizava, movia as coisas de um lado e para o outro. E esse é o segredo. Quando uma semente passa pelo processo sem injetar besteira, fogo que não é fogo, santidade que não é santidade, sem ficar consumindo água saloba, ela dá um fruto tão belo, tão saboroso, tão gostoso, tão rico, que nos surpreende. Eu disse a diferença, eu não sou fazendeiro, mas existe uma diferença notória entre uma fruta cultivada naquelas fazendas do interior, onde o fazendeiro tem todo o cuidado, vai lá, uma aguinha. A minha sogra não é fazendeira, mas podia ser. Ela cuida tão bem das plantas dela, que as árvores, que as plantas são sempre com uma aparência vistosa, uma aparência bonita, porque ela tem o cuidado de ir lá todo dia, uma gotinha de água. Ela até fala com as plantas. É diferente daqueles que plantam a semente hoje, larga a semente, mas amanhã vai lá e já quer colher o bom fruto. Pode até frutificar, mas o sabor não é o mesmo. O sabor não é o mesmo. Meus irmãos, nós estamos no ano da frutificação e da multiplicação. Nós estamos no ano da frutificação e da multiplicação. Ana frutificou e multiplicou. Sara frutificou na época certa. E José frutificou sem condições alguma. Estamos na metade do ano. Estamos na metade do ano. Mas ainda há tempo para frutificar e multiplicar. Ainda é tempo para frutificar e multiplicar. Não se preocupe. Uma coisa que eu tenho entendido cada dia mais e o Senhor tem colocado em meu coração: o tempo da frutificação, o tempo da multiplicação chegou no Ministério ADEV. Só que às vezes nós pensamos que a frutificação e a multiplicação chegou somente para a liderança. Só que o nosso pastor presidente já pregou aqui. Quem tá no Ministério ADEV desde o início vai frutificar.
vai receber um salário X. Mas quem chega hoje, quem chega amanhã, também vai frutificar. Vai receber o mesmo salário, vai frutificar do mesmo jeito, da mesma forma. O tempo da frutificação chegou em nossas vidas. Só que o que é que nós temos feito? O segredo de Ana foi derramar ao Senhor a sua bênção. Mas o segredo da sua multiplicação foi a sua gratidão. Abraão não entendeu, mas Sara frutificou na época certa. E José frutificou em meio ao deserto. Meus irmãos, nas nossas vidas, tudo o que nós passamos todos os dias, tudo acontece debaixo de um propósito. Acontece debaixo de um processo. Existe um segredo para que uma semente que dá muitos frutos comece a frutificar em demasia. Os agricultores vão lá e começam a podar ela. Vão lá e cortam um ramo aqui, outro ali, outro acolá. Não tiram a raiz, não tiram nada. Só vão podando ela para que ela venha a gerar ainda mais frutos. E muitas vezes nós somos assim. Nós estamos frutificando aqui, frutificando ali, frutificando acolá. Frutos atrás de frutos, frutos atrás de frutos. E o Senhor vai lá e dá uma podada. E a gente pensa, não, parou. Eu errei. Não. O Senhor está te podando para você multiplicar. O Senhor está te tratando para você multiplicar. O Senhor está cuidando, está te direcionando para você multiplicar. Uma coisa, nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que chegam no Ministério ADEF e falam que lá fora eles procuraram pessoas que já estiveram no Ministério ADEF, saíram, se aventuraram e voltam de novo ao Ministério ADEF, porque sai e fala que lá fora não encontra igual. É que essa é a diferença. Esse é o segredo para o cacto, aquela planta que eu referi, frutificar em meio ao deserto. Se ela ingere através das suas raízes uma água saloba, algo estranho, a planta morre. Não acontece só com ela. Coloca uma água suja em uma planta e uma semente para você ver se ela vai dar fruto. Agora coloca uma água pura, uma água cristalina, algo que nunca houve igual. E esse é o segredo. O que sai deste altar não é do pregador, não é das pessoas que vêm aqui em cima. O que sai deste altar é uma água cristalina, que quando frutifica, frutifica algo bom, algo natural, algo puro, algo genuíno, algo transformador em nossas vidas. E essa mesma água que frutifica, ela gera multiplicação em massa para as nossas vidas. Às vezes nós pensamos, nós vamos frutificar em casa. Nós vamos frutificar somente em casa. Não. Você frutifica em casa, frutifica no trabalho, frutifica na escola, frutifica no seu ministério, frutifica na rua. Onde você passa, você irá frutificar. Chegou o ano da frutificação e multiplicação em nossas vidas. O processo faz valer a pena a colheita. O processo
faz valer a pena a colheita. Não negue o processo, que ao negar o processo, você está negando aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Eu mesmo, eu acho engraçado que eu sempre falo que quando eu vou pregar, eu falo, eu não vou falar do meu testemunho. Não vou falar do meu testemunho. Só que a transformação foi tão grande, eu mesmo já estou cansado, mas eu não consigo deixar de falar. Eu já estava no Ministério ADEF, já estava firme na igreja, só que não frutificava. Atenção, eu já estava na igreja, só que eu não frutificava. Não é porque eu não recebia água, não é isso. Não é nada disso. É simplesmente porque eu não entendia o processo da frutificação. Uma coisa que nós temos que entender: quando nós plantamos uma semente, eu e você somos a semente. Só que nós não gerenciamos, nós não controlamos quando iremos frutificar. Nós não controlamos a dimensão das nossas raízes. Quem faz isso é Deus. O processo nos faz entender isso, que nós somos apenas as sementes. Mas quando nós nos colocamos debaixo de uma terra fértil, entendemos o processo, que quem controla o processo é Deus, que quem controla a nossa vida é Deus, que quem controla todas as coisas em nossa vida é Deus. Nós frutificamos, nós multiplicamos, nós geramos bons frutos e nós colhemos um fruto agradável. O processo faz valer a pena a colheita, mas o processo é gerenciado pelo dono da obra, pelo dono da seara. O processo não é gerenciado pela semente. A semente só recebe água e fica ali quietinha, esperando o tempo dela frutificar. E o Senhor decretou ano da frutificação e multiplicação em nossas vidas. Meus irmãos, guarde isso em vossos corações. O processo da frutificação faz valer a pena a colheita. Existe a possibilidade, sim, de frutificar em meio ao deserto. Existe a possibilidade, sim, de frutificar e multiplicar. E existe a possibilidade, sim, de frutificar na época certa, no tempo de Deus. Eu nessa noite quero agradecer a minha oportunidade e estar passando de volta para o nosso pastor João Paulo, a qual estará dando continuidade ao trabalho dessa